Olá a todos. Hoje vamos falar então da introdução ao Node.js. Isto é importante porquê? Porque nós até agora, até às aulas anteriores, estivemos a ver como executar código do lado do cliente e agora na última aula, na aula anterior tivemos a ver como é que se faziam pedidos ao servidor por HTTP. Tivemos estudar um pouco o protocolo HTTP. Mas agora vamos ter que ter algo do lado do servidor que, após receber esses pedidos, vai processá-los e gerar um resultado. Sendo assim, nós aqui decidimos utilizar o Node.js para fazer esse tipo de processamento, apesar de existirem outras soluções. Uma das vantagens desta solução é que, tal como o nome indica, Node.js, isto utiliza JavaScript, portanto não terão que aprender mais nenhuma linguagem de programação para completarem esta unidade curricular. Então, sendo assim, vamos avançar um pouco sobre o que é o Node.js e como utilizá-lo. Primeiro que tudo, o Node.js surge do facto de a linguagem do JavaScript ter começado a estabilizar por volta do ECMAScript versão 5 e também porque surgiram motores de JavaScript open source com muito mais funcionalidades e muito mais potentes que havia anteriormente. Isto por cerca do ano 2008, quando apareceu, por exemplo, o Google Chrome pela primeira vez e utilizava o seu motor de JavaScript, o V8. Com base nisso, em 2009, o Ryan Dahl apresentou o sistema do Node.js na European JS Conference, utilizando então o motor de JavaScript V8 e um gestor assíncrono de eventos e uma biblioteca para fazer input-output. Portanto, basicamente ele estendeu o motor de JavaScript V8 para que permitisse utilizar-se o Node.js e um ambiente JavaScript para desenvolver aplicações comuns para além de aplicações web, podemos utilizá-las no nosso próprio computador sem estar numa página web. E isto inicialmente foi apenas desenvolvido para ambientes Unix-like, tal como Linux e macOS. Apesar que mais tarde surgiu uma versão Windows. Em 2010 surge então um gestor de pacotes que é o NPM, que também vamos falar sucintamente, que facilita a instalação de bibliotecas e de frameworks e gestão dos projetos. Tal como eu disse, em 2011, graças a uma cooperação com a Microsoft, surge a versão para Windows. E, entretanto, também houve alguns desentendimentos na comunidade. Em 2014 houve um grupo que se separou da empresa que estava a desenvolver, que era a Joyent, uma empresa onde estava envolvido o Ryan Dahl, e separaram-se e criaram um fork, portanto uma outra versão concorrente do Node.js chamada IOJS, mas depois, passado pouco tempo, em 2015, eles voltaram-se a juntar, digamos que fizeram as pazes, e as versões do Node.js 0.12 e a IOJS 3.3 fundiram-se e deram origem ao Node 4.4. Atualmente estamos já no Node.js 12, na sua versão LTS, e na versão 14 na sua versão Current. Quando eu digo LTS e Current é no sentido que a versão LTS é uma versão que recebe updates durante algum tempo, não sei se chega a ser 2 anos, e enquanto que a versão Current só dura 9 meses. Normalmente estas são as versões que utilizam em projetos que vamos pôr em produção. Estas podem ser para experimentar funcionalidades recentes da linguagem da plataforma. Portanto, no geral, eu recomendo que aqui para os nossos projetos utilizem a versão LTS, que quando vão aqui ao site, abrem o site node.js.org, é esta aqui a LTS. Em princípio, esta versão será mais estável do que a 14, apesar de que a 14 não ser considerada uma versão beta. É, de certa forma, a versão que está a testar novas funcionalidades que vão de fazer parte da próxima LTS. A 14 há de se tornar LTS entretanto, mas neste momento a LTS atual é a 12. Portanto, no ambiente Node.js nós temos acesso então à linguagem JavaScript, tal como nós tínhamos no browser, e idealmente, usando versões recentes do Node.js, temos acesso às funcionalidades mais recentes, portanto podem utilizar sem grandes problemas a maior parte do ECMAScript 6, que se virem aqui neste site que eu tenho ali, que é o node.green, conseguem ver que
as versões recentes portanto, aqui esta que é a LTS, já implementa 99% do ECMAScript 6. Há aqui coisas que não implementam, mas no geral, se formos a ver as versões mais antigas, implementavam só 40 e tal por cento, 91%, por aí fora. No entanto, claro que isto é para o ECMAScript 6, que é o de 2015. Se pusermos para o ECMAScript, para o outro tipo de ECMAScript, provavelmente coisas mais recentes, 2017, 2018, 2019, provavelmente ainda não suportará tudo. Mas no geral, a ideia é que no Node.js vocês podem usar JavaScript bastante moderno. E até é possível ligar algumas funcionalidades extra, passando flags, quando vocês executam o Node.js, para ligar ainda coisas mais modernas. Mas não vamos por aí. Ele utiliza então o motor JavaScript V8 da Google, que oferece uma elevada performance, porque ele compila o código JavaScript que nós utilizamos mais para código máquina, portanto, para o código nativo. Em vez de estar a interpretar o código, ele cria uma compilação just-in-time, é isso que se chama, para código máquina, que optimiza a performance. E disponibiliza também mecanismos de debugging que podem ser utilizados para vocês, por exemplo, porem breakpoints, depois posso-vos mostrar nas aulas, para conseguirem mais facilmente verem o fluxo de execução dos vossos programas. E tem outras ferramentas, outras funcionalidades úteis. Oferece gestão assíncrona de eventos, como nós depois vamos ver ali um exemplo muito simples. Portanto, o que significa que vocês têm que, uma parte das vezes, trabalhar com callbacks. Portanto, não estão à espera que uma linha de execução dê origem logo à outra seguinte. Vocês executam e passam numa função que vai ser executada quando essa execução termina, como nós vamos ver. Ele tem bibliotecas mesmo para gerir eventos. Depois, também tem uma biblioteca de módulos que permitem acesso a algumas funcionalidades que normalmente não estão disponíveis no JavaScript, porque o JavaScript está confinado ao browser. Para além de nós podemos criar os nossos próprios módulos, ele traz alguns módulos, por exemplo, de acesso ao file system, e podemos também importar módulos para acesso a bases de dados, se instalarmos, por exemplo, módulos para acesso ao MySQL, etc. E esses módulos extra, por exemplo, o file system já vem incorporado no próprio Node.js, mas, por exemplo, se for para um acesso a uma base de dados, posso usar o NPM, Node Package Manager, para instalar esses módulos. Portanto, tal como eu disse, este JavaScript necessitou de ser estendido, porque a linguagem nasceu para ser executada no browser e agora necessitamos de mais funcionalidades. E o browser tem algum conjunto de restrições, que, por exemplo, não conseguimos aceder a fecheiros da máquina em que está a executar, porque não há o conceito da página conseguir aceder ao disco. Enquanto que, por exemplo, aqui no Node.js já fará sentido eu aceder aos fecheiros do disco onde eu estou a executar o meu programa em Node.js. Portanto, a linguagem em si tem algumas limitações. No sentido de não fazer parte do standard alguns acessos diretos ao hardware do sistema ou ao sistema operativo. Portanto, o Node.js teve que adicionar essas funcionalidades através de novos módulos. Tal como eu disse, o módulo do FS para o file system, há um do path para os caminhos de fecheiros. Existe um módulo, por exemplo, para criar de networking para fazer pedidos de rede, coisas assim desse género. Portanto, os módulos em Node.js normalmente agrupam um conjunto de funcionalidades, havendo uma parte que é interna. Se eu estiver a desenvolver um módulo, tem uma parte interna que apenas consigo aceder dentro do módulo. E depois pode haver uma parte externa, que é a parte que eu exporto, que eu quero que quem esteja a reutilizar ou a importar aquele módulo tenha acesso. Portanto, de certa forma, pensem um bocado como nas classes, vocês têm os privates e o public. Por exemplo, as partes internas serão as partes private de uma classe. Eu estou a dizer que aquelas partes só podem ser acedidas dentro da classe, neste caso dentro do módulo, e as partes externas são public, portanto são as coisas que eu consigo aceder de fora. Já vamos ver aqui um exemplo muito simples. Esta utilização de módulos é baseada num projeto que
hoje em dia já não se utiliza, mas eles utilizaram as convenções que era o CommonJS. Nós vamos ver aqui um bocadinho, de forma simples, como é que se define os módulos. O carregamento do módulo, ao contrário de outras coisas, no Node.js é feito de forma síncrona. Portanto, quando vocês fazem o require, que é o import do módulo, essa execução vai ser síncrona, não vai passar para a próxima linha de execução enquanto não fizer o require. Portanto, isto é importante porque nós, quando fazemos require e depois continuamos, é porque em princípio queremos, nas linhas de código que vêm depois do import, utilizar aquilo que vamos importar. Portanto, é importante que isso seja de forma síncrona. E pronto, tal como eu disse, a sintaxe é relativamente simples e é relativamente fácil de utilizar. E pronto, o módulo em JavaScript, isto depois pode ser agrupado um módulo pode ser um fecheiro simplesmente, isso é a maneira mais simples de definir um módulo, ou até pode ser uma pasta com um conjunto de fecheiros. Aqui vamos ver o exemplo só de um fecheiro, primeiro que tudo. E depois, quando eu quero, portanto, tenho um fecheiro, tenho as coisas dentro, o código que eu executo, e quando eu quero exportar alguma coisa, utilizo o objeto model.exports, associo os campos que eu quero que sejam exportados para o exterior quando o módulo é importado. Portanto, eu acrescento propriedades ao model.exports daquilo que eu quero exportar. E depois, outra hipótese é, por exemplo, se eu também posso fazer model.exports e substituir este objeto exports todo, e assim, tudo o que ao fazer a substituição, que penso que também tenho um exemplo mais à frente, acabo por exportar aquilo que exporto, em vez de ser uma propriedade do módulo exports, acaba por ser um objeto inteiro, que é aquilo que eu estou a exportar a partir do módulo. Mas talvez com exemplos vocês compreendam melhor. Pronto, temos aqui um exemplo de um fecheiro chamado círculo.gs. Neste fecheiro nós estamos a pôr const pi igual a 3.14.159, que é a constante do pi. Estamos aqui a fazer uma função que faz a área de um círculo, né? Recebe o raio do círculo e faz o pi vezes raio ao quadrado, e o perímetro, que faz o pi vezes 2 vezes o raio. E depois eu faço module.exports.area igual a área e module.exports.perímetro igual a perímetro. O que é que isto está a definir? Está a definir que aquilo que eu estou a exportar como parte deste módulo círculo.gs é um módulo que tem uma propriedade área, que é uma função, que é esta função área. E o módulo tem também outra propriedade, perímetro, que é esta função perímetro. Então, quando eu importo este módulo, tenho acesso à propriedade .area, que me dá esta função, e .perímetro, que me dá esta outra função. Isso significa que, lá está aqui o exemplo de como é que eu importo. Se eu fizer const círculo igual a require ./círculo.gs, ele vai importar este código aqui, e eu depois posso fazer círculo.area, porque lá está, aqui o círculo é substituído pelo exports, e o exports tem uma área e tem um perímetro. O exports tem uma área e tem um perímetro. Logo, o const círculo igual a require ./círculo.gs, que isto é porque eu estou este fecheiro, que é a utilização círculo, está a importar na mesma pasta onde eu tenho o círculo.gs. Portanto, eu faço ./, quer dizer que é a pasta onde eu estou, /círculo.gs. Eu estou a importá-lo e o que eu obtenho é um objeto com área e perímetro. Então, se este círculo tem uma função área e uma função perímetro, depois posso fazer círculo.area 10 e ele vai-me dar 314.159, e eu já mostro ali isso que está, e um círculo.perímetro 5, e aí vai dar 31.4159. Mas reparem, se eu fizer círculo.pi, ele vai dar undefined. Porquê? Porque eu aqui só fiz módulo exports área e módulo exports perímetro. Eu não exportei o pi. Logo, é impossível eu aqui fazer círculo.pi, porque essa propriedade não é algo que eu possa aceder. Portanto, eu tenho aqui o exemplo isto é a pasta que eu forneci juntamente com os slides.
E se vocês tiverem o Node.js instalado, com as opções por omissão, se vocês abrirem uma consola até à pasta onde vocês estão, se abrirem uma consola e forem até à pasta onde vocês estão, vocês podem escrever Node e o nome do fecheiro. Agora isto vai dar erro, mas e ele tenta executar ele executa o nome do fecheiro que vocês estão a passar. Em alternativa, caso isso não esteja a funcionar, em princípio também terão aqui uma Node.js Command Prompt, que é uma linha de comandos que garante que vocês têm no ambiente o Node.js, têm acesso ao Node.js. Se tiverem dúvidas nisso, depois tento-vos ajudar. Eu estou aqui a usar a linha de comandos embebida no VS Code, que é mais fácil para vos mostrar. E estou nesta pasta onde eu tenho os fecheiros. Aqui, este fecheiro é o fecheiro que nós estávamos aqui a ver nos slides. Este aqui. E depois tenho o outro fecheiro que é a utilização círculo.js, que faz então o require.círculo. Lá está, como isto está na mesma pasta que o outro, aqui está tudo ao molho na mesma pasta, quando eu faço aqui ponto barra, ele sugere logo o círculo. Por acaso eu até posso omitir o ponto .js, não é obrigatório pôr. Podem pôr só o require círculo, que ele automaticamente descobre o JS. Mas podem pôr, não há problema. E como podem ver, quando eu executo node utilização círculo, pronto, ele executa aqui. Ele fez a primeira linha, a segunda e a terceira. Ele não consegue aceder ao pi, porque o pi não estava a exportar. Claro que se eu fizer module.export.pi igual a pi, agora já vai dar, não é? Pronto, mas isso não é o que é suposto. Portanto, isto é o que eu expliquei, não é? O salário e o perímetro é que foram disponíveis, o PI não está acessível. E depois também é possível exportar de uma maneira, e depois se quiserem eu posso expandir isso em vez de escreverem. Eu prefiro que escrevam módulo.export em vez de porem só o export, mas podem também fazer assim, isto também é válido. E isto tem uma razão de ser, a razão de eu preferir, mas não quero agora aqui entrar em detalhes. Isto é equivalente em algumas situações, mas há situações em que tem que se usar mesmo o módulo export. Portanto, eu acho que é melhor utilizar sempre o módulo export para não gerar confusão. Isto também funciona, pronto, se eu fizer é a mesma coisa. As situações que eu penso que... exato. Vem aqui a seguir, que é apenas é obrigatório utilizar o módulo export quando pretendemos alterar o objeto todo. Ou seja, se eu quisesse fazer este exemplo que eu vou fazer aqui, esse só se pode fazer com o módulo.export. Mas para não ter que estar a distinguir entre uma situação e outra, acho que o melhor é utilizar sempre o módulo export. Por exemplo, se eu quiser que um módulo tenha lá código dentro e tenha uma função e que a única coisa que ele exporta é essa função, eu vou poder, por exemplo, criar aqui esta função que se chama, este módulo que se chama envio sms.js, que tem uma função que eu aqui criei que imprime o número e a mensagem para que eu estou a enviar a mensagem. E a única coisa que eu quero que ele exporte é a própria função. Eu não quero que ele exporte uma propriedade. Eu quero que quando eu importo, aquilo que eu importo é a própria função. Logo, aí eu poderia estar tentado a fazer isto. A fazer exports igual a enviar SMS. Só que isto não funciona. Só funciona se eu fizer módulo.export, porque eu vou estar a substituir o objeto que normalmente está vazio do export, do módulo.export, por esta função que vai ser retornada. E quem diz uma função, diz um outro objeto. Eu podia também substituir por um outro objeto qualquer que eu quisesse pôr aqui dentro. Caso eu queira substituir o módulo export por outra coisa, tenho sempre que caso eu queira retornar o export inteiro por outra coisa, tenho sempre que fazer módulo.export. Porque o export, por omissão, se eu fizer assim, o export é tipo um pointer para aquilo que o módulo.export está a apontar. É um pointer, por omissão, o export é um pointer para o módulo.export. Só que se eu alterar o export para apontar para outra coisa, o módulo.export vai continuar a apontar para aquilo que já estava a apontar antes. Portanto, a única maneira de eu utilizar o export aqui era se eu fizesse, por exemplo, assim,
Não é? Tipo, dissesse que o módulo exports é igual a enviar SMS e que o exports é igual a este. Pronto. Mas a ideia é que isto, quando vocês querem substituir tudo, como o módulo exports é o que é utilizado mesmo pelo JavaScript, pelo Node.js, e aqui vocês, por exemplo, aqui o exports, aqui tanto o módulo exports como o exports estão a apontar para a mesma coisa. Essa é a ideia. Quando eu adiciono coisas ao exports, é como se estivesse a adicionar ao módulo exports. Só que se eu disser que o exports é igual a outra coisa, isso não vai alterar em nada o módulo exports. Vai só estar a alterar aquilo para onde o export está a apontar. E depois o sistema vai tentar na mesma ir buscar aquilo para onde o módulo export estava a apontar e não vai dar nada, porque aquilo que eu alterei foi apenas o outro apontador. Pronto. Vê se percebem mais ou menos essa ideia. Eu aqui vou só aqui mostrar isto funcionar e mostrar que não funciona quando põe só exports. Porque, por exemplo, se eu agora fizer aqui a utilização do envio SMS no outro fecheiro e fizer const SMS igual a require.envio SMS GS e disser SMS 91 porque isto, reparem, como eu fiz este require e estou a fazer aqui o envio SMS e estou a retornar esta função, quando eu faço o require, aquilo que eu retorno é esta função inteira. Logo, esta função inteira fica guardada nesta variável SMS. E logo eu posso executá-la como se fosse diretamente aqui a função. Não preciso fazer SMS ponto qualquer coisa antes de executar. É logo SMS. Logo, se eu fizer node utilização envio SMS, ele vai dar-me então a execução tal como eu disse. Mas se eu puser assim, isto já me vai dar problemas. Viram? SMS is not a function. Porque, como eu disse aqui, o export ele não retornou nada. Aliás, se fizermos aqui o console.log de SMS, vamos ver que, antes de ele crashar, que talvez o ideal seja aqui fazer isto assim, que é um objeto vazio. E, como podem ver, se eu fizer assim módulo.export igual a uma string lol, vão reparar que foi isso que foi exportado. Por isso, reparem, este export originalmente estava a apontar para, onde o objeto do export, mas se eu puser isto e puser isto, quem vence sempre é o módulo export. Portanto, se eu quisesse fazer isto de outra maneira, pronto, se quisesse usar mesmo o export, tinha que fazer tipo isto. Mas aí é um bocado inútil, não é? Podia fazer assim, e assim já era capaz de funcionar. Tinha que igualar os dois, ou ao contrário também. Posso fazer módulo export igual a export. Espero que assim, pelos exemplos que eu dei, consigam perceber mais ou menos qual é a diferença. Assim também funciona. Pronto. Senão depois falamos melhor na aula em si. Avançando. Também uma coisa que posso chamar a atenção é que apenas a primeira vez que o módulo é utilizado é que ele é carregado pelo Node.js. Isto melhora a performance, não é necessário estar sempre a carregar o módulo. Portanto, imaginemos que eu tenho aqui o módulo círculo e adiciono neste console log que diz no módulo círculo. Se eu agora vou criar aqui um outro que é a utilização círculo cache, fizer console log início e depois faço const círculo igual a require.barra do círculo e depois faço outro console log, diz depois do primeiro require e depois faço outra vez require.barra círculo, portanto estou outra vez a fazer require do círculo, e tal como eu disse posso omitir o .js. E depois estou a fazer o console log depois do segundo require e depois estou a utilizá-los aqui. Pronto, normalmente o círculo, este aqui, o círculo 2 área, círculo 2 perímetro, é igual ao círculo perímetro e também continua a não ter acesso ao pi. Portanto, isto é basicamente importar duas vezes a mesma coisa. Este círculo e este círculo 2 são iguais. Só que só a primeira vez é que ele vai executar isto e fazer esta execução. A partir daí ele simplesmente vai atribuir uma cópia deste require ao círculo 2. Portanto, vamos ver aqui a execução. Oi.
Vamos ver aqui a execução para vocês perceberem isso. Utilização círculo cache. Como estão a ver, ele executa aqui o início. E depois quando eu faço o require, ele vai executar este código. Logo vai aparecer aqui no módulo círculo GS. Apareceu. Depois, a próxima linha é depois do primeiro require. Executa esta. Mas depois quando eu faço o segundo require, se ele não tivesse feito cache, ele deveria ter executado esta linha outra vez. Mas vão reparar que ele não executou. É porque ele simplesmente reutilizou o que já tinha feito, o que já tinha carregado. Portanto, e depois volta a executar o console log depois do segundo require. Pronto, como estão a ver, isto é um método bastante eficiente. Vocês podem fazer require várias vezes no programa, que só a primeira vez é que vai ser carregado. Pronto, isto é o exemplo que eu tive a acabar de explicar. E claro, o círculo 2.py continua a não dar porque não está a ser exportado. Portanto, graças a esta implementação bastante eficiente de módulos, podemos construir sistemas em Node.js que utilizam os módulos que já vêm dele e podemos instalar pacotes a partir do NPM e podemos criar os nossos próprios módulos. Eu também às vezes crio coisas que são utilizadas entre projetos e pronto, e durante a execução vamos carregando os ficheiros e os ficheiros que vão sendo necessários em memória. Portanto, e isso é gradual. Portanto, eu até posso ter ficheiros que portanto, eu vou fazendo require conforme vou necessitando. Não necessito de importar logo tudo para a memória naquele preciso momento. Portanto, é uma forma mais ou menos inteligente de funcionamento. Portanto, se vocês forem aqui ao node.js.org API, isto tem todas as APIs que já vêm por omissão no Node.js. Por exemplo, aqui o net, o file system, que é o require fs, estão a ver, permite fazer um monte de coisas. Tem essa informação toda. Nós aqui veremos de abordar um ou outro que são mais necessários, né? Portanto, temos aqui o file system, o path, este é para acesso aos ficheiros, este é para gerir os caminhos. Apesar de nós podermos escrevê-los em strings, isto torna a manipulação de caminhos um pouco mais fácil. Depois temos a comunicação de rede, que é o NET, e a criação de servidores HTTP e HTTPS, que são os módulos HTTP e HTTPS. Por exemplo, se eu quiser carregar o módulo file system, faço, por exemplo, const file system igual a require fs. Aqui não ponho ponto barra, nem ponho nenhum caminho, porque isto é um módulo mesmo um módulo de sistema que faz parte mesmo do built-in do Node.js. Depois é assim, um módulo, eu até agora mostrei um módulo muito simples, que é apenas um ficheiro, mas um módulo pode ser mais complexo, pode ser uma pasta inteira, com vários recursos, imagens, vários ficheiros de JavaScript que se importam uns aos outros, portanto, para isso eu posso agrupar isso tudo dentro de um pacote, utilizando os chamados o package JSON. O package JSON é um ficheiro JSON, não é? Em JavaScript Object Notation, que não sei se vocês já têm noção, mas é mais ou menos a mesma coisa do que aquela notação literal do JavaScript que nós falamos, só com algumas simplificações, que é as propriedades têm que estar sempre marcadas com aspas, já veio aqui um exemplo, e não podem ter funções nem valores undefined. E pronto, um ficheiro package JSON é definido aqui nesta documentação o que é que ele tem que ter. Aquilo que é mesmo obrigatório é o nome e a versão do pacote. Apesar que também é conveniente que tenham um campo main a indicar qual é que é o ficheiro principal de entrada no pacote, no módulo. É o index.js por omissão. Uma descrição do módulo, o autor a dizer qual é o autor, um objeto dependencies a dizer quais é que são dependências de outros pacotes que o módulo tenha, o dev dependencies que são dependências de desenvolvimento. Depois, se quiserem, explico melhor o que é que isto é, mas aqui são dependências que são necessárias para executar o pacote. Aqui são dependências que sejam necessárias apenas durante a fase de desenvolvimento do pacote. Daí haver esta distinção. O tipo de licença. Pode haver uma ligação, por exemplo, a um repositório no GitHub ou assim, que esteja associado ao pacote, e keywords para facilitar a pesquisa quando isto é enviado para um repositório central de pacotes.
Pronto, e cá está, isto é um fecheiro JSON, como eu disse, não é? Parece a notação literal do JavaScript, com as chavetas. Cada propriedade tem que estar entre aspas. E as strings também têm que estar entre aspas, mas por acaso aqui não temos exemplo, mas podemos ter valores numéricos, podemos ter booleans, trues, falses, né? Podemos ter nulls e números e strings, basicamente, e outros objetos e arrays, etc. E aqui neste caso temos um package JSON que tem o name meu módulo, a version 1.00, a descrição do primeiro módulo, o main indica que é o index.js, e depois temos aqui algumas dependências, por exemplo, estamos a dizer que depende de um outro pacote que pode ser instalado, que é o body parser, e que queremos a versão 1.14.2 ou alguma, depois já explico o que é que quer dizer este chapeuzinho. E temos o compression, que queremos a versão 1.6.0 ou uma versão compatível, por assim dizer, que eu já explico o que é que diz este chapeuzinho, e que o autor chama-se eall. E também, pronto, este pacote está aqui. Está aqui, eu só não pus as dependências para... porque aqui não fazia sentido, o nosso pacote não tem dependências, ali foi só um exemplo dos slides. Mas se quiserem ver, por exemplo, um fecheiro um bocado mais complexo, temos aqui o de um projeto, de um código meu. Temos aqui um package JSON, como estão aqui a ver, tem aqui autores, licenças, dependências a dar compile, scripts de execução, por causa aqui acho que não tem nenhum main, eu tenho um repositório, que diz que é privado porque eu não quero publicar, licença, pronto, estão a ver a ideia. Estas versões que vocês veem aqui no pacote, okay? Que vocês veem aqui, este 1.0.0 e este 1.14.2, 1.6.0, isto segue um tipo de gestão de versões que se chama Semantic Versioning, é o SEMVer, que divide o nome da versão de um projeto ou de uma biblioteca, de algo que vocês vão utilizar, em 3 partes: o major, o minor e o patch. Regra geral, quando vocês incrementam o patch, significa que apenas estão a fazer bug fixes de pequenas coisas que não estão a funcionar como era suposto. Quando acrescentam novas funcionalidades, por exemplo, acrescentam um novo método, uma nova classe que permite fazer uma coisa nova, mas que não altera o funcionamento das coisas que já existem, então aí devem incrementar o minor. Por exemplo, aí passa, por exemplo, se for uma patch com versão 1.00 e depois fazem um bug fix, passa a ser 1.01, 1.02. Se adicionarem alguma coisa, passa a ser a versão 1.1.0, por exemplo. Mas caso já modifiquem coisas e que faça que seja incompatível, aí já devem incrementar o major e passar, por exemplo, de 1.1.0 ou de 1.1.1 para 2.0.0, por exemplo. Uma coisa assim desse género. E, no caso aqui das dependências, nós podemos pôr operadores a dizer que queremos uma versão menor do que não sei quantos, menor ou igual a tal, maior que não sei quantos, maior ou igual a tal, e que seja exatamente igual a tal, por aí fora. Podemos pôr estas informações, ou podemos pôr 1.2.x, significa que queremos qualquer versão que seja 1.2. qualquer coisa. Ou podemos pôr, por exemplo, que isto será a mesma coisa, dizer que queremos que seja maior ou igual a 1.2.0, mas que seja menor do que a 1.3.0. Ou posso pôr com asterisco ou com X maiúsculo. No entanto, aquelas que normalmente se utiliza mais é este aqui, o chapeuzinho, ou o til. Eu até uso uma parte das vezes o chapeuzinho. O que é que o chapeuzinho indica? O chapeuzinho, automaticamente, se vocês pusessem 1.14.2, significa que aceitam qualquer versão que seja, que mantenha o mesmo valor major, mas que atualize o minor e a patch. Portanto, basicamente estou a dizer que desde que não break a compatibilidade, não é? Portanto, que só mude o minor e a patch, que não quebra a compatibilidade, eu aceito o upgrade. E isto só se aplica quando temos as versões iguais ou superiores a 1.00, porque as versões 0.0. qualquer coisa têm um comportamento um bocadinho diferente, que não vou entrar em detalhes. O til é semelhante a este, só que aí, se eu pusesse aqui til 1.14.2, significa que eu só aceitaria versões tipo 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5, por aí fora. Isto, por exemplo, vamos lá ver se eu consigo aqui ir aos slides.
que estejam a explicar isto, porque tenho aqui um exemplozinho muito simples. Acho que estava aqui. Acho que havia aqui um exemplo. Exato, este aqui que explica bem aquelas ideias. Estão aqui a ver, se eu abrir isto. Isto é um repositório, isto é um pacote que tem estas versões todas. Se eu puser 1.x, ele aceita estes todos que estão a verde. Se eu puser 1.0.0 e puser o tal e puser o centro circunflexo, ele aceita qualquer versão que seja 1.0, 1.2, 1.3, por aí fora. Se puser só o til, aceita só 1.0, já não aceita os 1.1. Se eu puser maior ou igual a 1.0, aceita qualquer uma. Maior ou igual a 2, aceita qualquer uma acima de 2, por aí fora. Estão a ver o tipo de combinações que eu faço. Pronto, isto pode ser importante na definição das dependências do vosso projeto. Vocês vão ter depois o Express, o Body Parser e outras coisas que vamos ver. A maior parte das coisas são geridas automáticas, mas às vezes podem ter que ir lá mexer no fecheiro, no package JSON, fico com a ideia. Portanto, para utilizarem estes módulos, normalmente utiliza-se uma coisa de linha de comandos, que é o NPM, que vem normalmente pré-instalado com o Node. Também podem pesquisar pelos pacotes facilmente aqui no site do NPM GF, portanto, se procurarem pelo Express, encontram logo aqui o Express que nós vamos usar. E que estatísticas, já foi download por não sei quantos milhões de pessoas, etc. Nós normalmente temos que instalar esses pacotes no nosso projeto ou de forma global. Antes podemos fazer require desses pacotes. Portanto, por exemplo, se eu quisesse instalar o Express, tinha que fazer npm install express. Ou se eu quiser instalar um módulo de forma global, posso fazer npm install -g e o nome do módulo. A diferença é que se eu fizer npm install, só ele vai-me instalar numa pasta, que aqui não está, mas vai-me instalar uma pasta node modules, aqui na pasta onde eu estou a fazer aqui npm, eu posso fazer aqui npm install, depois apago isto, express. Ele vai instalar ele automaticamente gera um package JSON, ou adiciona-me isto ao package JSON que eu já tinha, aliás, e vai instalar aqui o Express nesta pasta Node Modules. Se fizerem o global, ele vai instalar na pasta, por exemplo, eu tenho o meu Node.js instalado aqui nesta pasta, ele vai instalar aqui nesta pasta no Node Modules dentro da instalação, da pasta de instalação do Node.js. Pronto, é essa a diferença. Depois, se reparar que eu aqui, ao ter feito npm install express, ele adicionou aqui nas dependencies. Caso façam npm install express --dev, ele mete nas dev dependencies. Se fizerem npm install e o nome do módulo, ele remove o módulo. Se puserem o -g, quer dizer que é um módulo global, ele remove o módulo global. Se fizerem npm init, ele ajuda-vos a criar um package JSON a partir do zero. Em vez de vocês estarem aqui a escrever, vocês respondem umas quantas questões, tipo qual é o nome do pacote, qual é a versão, a descrição, etc. Ele gera-vos isto, portanto pode ser útil. Aqui, como eu já tenho inicializado, npm init, pronto, ele como já tenho inicializado, está-me a sugerir que seja o meu módulo, que a versão seja 1.0, o test command, portanto isto seria o Git, estava a pedir o repositório Git, as keywords, a licença. E eu digo, ok, e nós reparar que ele fez aqui umas alterações, porque completou o resto que faltava. Pronto, isto é tipo fazer o template. Também depois, uma coisa que pode ser útil é, imaginemos que o Node Modules está apagado, não é? Que aquilo que vos enviaram foi só este projeto. Se vocês fizerem npm install, simplesmente, o que ele vai fazer, npm install, ele vai olhar para o package JSON e vai instalar todas as dependências que vocês têm logo aí. Portanto, ele instala-vos. Se não puserem npm install o nome de um pacote, ele vai fazer a instalação das dependências que estiverem definidas no package JSON no momento. Se fizerem npm update, que agora não vai fazer nada, ele tenta ver se as dependências, tendo em conta estas restrições que vocês puseram de versões, não é? Estes sinais, ele vai ver se existe algum update para que cumpra estes requisitos e instala o update no Node Module. Se vocês fizerem npm outdated,
ele faz a mesma coisa, só que não chega a instalar, apenas lista se existe algo que vocês possam fazer update. Portanto, o Node.js, agora já passamos a parte dos pacotes, o Node.js funciona então através de uma gestão assíncrona de eventos numa única thread. Ou seja, quando vocês estão a executar código em Node.js, só estão a executar, de forma muito simplificada, só estão a executar uma thread de execução, portanto, um único fluxo de execução. Ou seja, que se vocês forem fazer um acesso, por exemplo, a uma base de dados que demora alguns milissegundos a responder, vocês não vão querer ficar à espera, porque senão todos os outros pedidos que estejam a querer ser processados ao mesmo tempo, outro utilizador a aceder ao site, vão ter que ficar à espera que o pedido do utilizador anterior seja respondido, apesar de que está ali um bocado de tempo em que não está a fazer absolutamente nada, a não ser à espera que o sistema de base de dados processe a query. Portanto, normalmente vamos utilizar aquilo que nós chamamos callbacks. Vamos ter que passar uma função que quando o evento é finalmente acaba de ser executado, quando aquilo que nós mandamos executar, que demora algum tempo, acaba de ser executado, esse event handler, essa função que nós passamos, é que finalmente vai ser executada. Por exemplo, temos aqui este exemplo que é, em vez de nós fazermos assim, var resultado igual a query select asterisco from alunos, e isto imaginemos que demorava meio segundo a executar, porque isto era uma tabela muito grande, isto ficava aqui a bloquear a execução de outros pedidos em paralelo no processo do Node.js. Em vez de acontecer isso, e depois, só passado meio segundo, é que ele tinha os resultados aqui e passava os resultados por esta função processar alunos. O que é que eu fazia? Fazia query, select asterisco from alunos e passava-lhe esta função processar alunos. Esta função processar alunos, que está definida em algum lado por mim. Então ele automaticamente ele avança para além desta linha de execução, continua a fazer o que tem a fazer, e quando a query, daqui a um segundo, se demorar um segundo, acabar de ser executada, então sim, ele vai chamar a função processar alunos. E então isto não bloqueia a execução, o fluxo de execução. E depois vamos ver aqui um exemplo relativamente simples também do registro de um event handler, quando nós agora fizemos um mini servidor web. Portanto, isto é muito comum em Node.js e no JavaScript em geral. É eu passar, como a execução é feita sempre numa única thread de execução, não há a ideia de pôr coisas a correr no background, é sempre um único fluxo de execução. A maneira que eu tenho de simular vários fluxos de execução é passar uma função que vai ser executada quando algo fique finalmente pronto, em vez de bloquear a execução num certo sítio, impedindo que o programa continue a progredir. Portanto, normalmente estes callbacks são associados a eventos, que aí serão event handlers, que sai esse exemplo que eu vou mostrar a seguir no servidor web. Quer então quando se executam operações assincronamente para não bloquear o processamento. Por exemplo, acesso a base de dados, acesso a ficheiros, que são coisas que, do ponto de vista de um computador, demora imenso tempo. Claro que para nós é um buscar de olhos, mas no computador isto bloqueia a execução. E lá está, as functions expressions, que são aquelas expressões em que nós definimos uma função em que não damos um nome, dão jeito para esta execução. E as closures, para manter estados quando nós passamos coisas para dentro destes event handlers, coisas que nós falámos logo na primeira aula, que ainda foi presencial, fazem sentido aqui utilizar e acabaremos por utilizá-las. E sendo assim, vamos então aqui, com base um bocadinho nestes conceitos, construir um servidor web muito básico. A ideia é que isto é um servidor que recebe um pedido do servidor web e gera uma response. A primeira versão, que nós depois vamos continuar a melhorar este servidor web, a primeira versão vai ser muito simples. Seja qual for o pedido que receba, ele vai simplesmente responder Olá Mundo. Isto não é um servidor web muito útil, mas serve para vocês verem como é que isto se pode fazer. E o código
que permite fazer isto é este aqui, e em vez de estar a explicar aqui no slide, vou-vos mostrar aqui diretamente no VS Code. Tem aqui... que isto ficou gigante demais. Tem aqui este código. Este é o código que nós temos ali nos slides. Então o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer o var HTTP é o require do HTTP, que é um módulo que vem no próprio Node.js. O var server é igual a http.createServer. Portanto, isto cria-vos um servidor HTTP. Depois, eu estou a criar aqui uma função que eu vou chamar processRequest, que recebe um request e uma response. Eu não estou a fazer nada com o request, porque independentemente de qual seja o request, a resposta vai ser sempre a mesma, mas pego na response, que é a response que eu estou a preparar, e vou escrever este header. Faço response.writeHead 200, isto é o status do pedido, como nós falámos na última aula, né? O status 200, dizer que foi bem sucedido. Dizemos que o content type é text plain, quer dizer que é texto limpo, e o char7 é o TF8. E escrevemos para lá response.write, escrevemos a tal string olá mundo, e fazemos response end para indicar que a resposta está fechada, finalizada. Depois fazemos server on request, process request. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando o servidor recebe um pedido, um request, portanto, estamos a registrar um event handler, que é sempre que acontece este evento request, então ele vai executar esta função, passando-lhe o request que foi recebido e a response que está a ser preparada como resposta a esse request. E por fim fazemos server.listen 4000, que é a porta. Nós já falamos também das portas, por default é 80, mas aqui estamos a usar a porta 4000 para ficarmos à escuta do nosso servidor. Se eu agora este texto servidor, se eu fizer node web server gs, ele está à escuta na porta 4000, e se eu fizer localhost 4000, vamos reparar que ele faz olá mundo. Pronto. E voltando aqui aos slides, espero que tenham percebido aqui a ideia disto. Temos aqui uma definição alternativa mais compacta, apesar de que eu normalmente prefiro esta, porque esta dá um bocado mais de flexibilidade de personalizar sempre coisas que sejam necessárias. Esta é uma maneira que eu tenho aqui comentado, mas eu já agora vou mostrar a funcionar. Portanto, se vocês agora têm que executar, isto está sempre a executar, vão reparar que não retornou. Se fizerem Ctrl+C, param a execução. Vão ver. Se eu agora comentar isto tudo e fizer assim, isto faz exatamente a mesma coisa, só que tudo de uma só vez. Faço um require HTTP, este require HTTP é a mesma coisa que com o HTTP, faço .createServer, ele está-me logo a fazer o create server, só que em vez de me criar o server vazio, eu passo-lhe logo diretamente qual é que é a função do onRequest. Isto é digamos que um atalho. Se eu em vez de fazer http.createServer sem nada e receber aqui o server e depois é que lhe adiciono o event handler, passar logo uma função anónima, ele sabe logo que esta função é a função que é para ser usada como o event handler para o request. Portanto, a função é a mesma, function request response, que faz o write da mesma coisa que está aqui, é exatamente igual. E também o facto de fazer response end e escrever olá mundo, ele automaticamente escreve olá mundo e faz o end tudo numa só linha. E depois por fim faço .listen 4000 e automaticamente, como este create server, portanto este require retorna-me o HTTP. Este create server retorna-me o server já com o server.onRequest definido para esta função. E por fim, como eu tenho um server, faço .listen e ele começa a ouvir. Portanto, se eu agora fizer node web server, como estão aqui a ver, se eu for fazer, faz exatamente a mesma coisa. Mas eu vou pôr o exemplo que estava, que é este que eu prefiro. Voltando aos slides. Pronto, isto foi o que eu mostrei, a execução. Eu posso voltar a pôr em execução. A página que vem é só esta. O source é uma página vazia. Se nós formos ver aqui ao network, tal como estivemos a ver na última aula, estão a ver, ele vem o text plain char7 ou TF8, que é o content type que nós definimos.
e vem o response, é este payload, que é o Olá Mundo. Pronto. Para além disso, tal como eu disse, independentemente do pedido que seja feito, hão de reparar que qualquer coisa que eu escreva aqui, ele responde sempre Olá Mundo. Isto porquê? Porque nós, aqui, este request, nós não estamos a fazer nada com ele. Não estamos a fazer nada, logo não estamos a tomar decisões que, dependendo de qual é que é este caminho, então, em vez de imprimir Olá Mundo, imprimir outra coisa, por exemplo. Não estamos a fazer nada disso. Eu só agora, por curiosidade, vou mandar imprimir aqui na consola o caminho. Hão de reparar que eu mandei imprimir o request na consola e isto imprime montanhas de coisas, um bocado mais, mas a ideia é que este request é possível ir buscar qual é que é agora não sei de cor, mas qual é o caminho, e com base nesse caminho definir faço isto ou faço aquilo. Pronto, essa é a ideia. E é isso que vamos fazer depois nos próximos laboratórios e aulas. Vai ser um bocado repartido. Pronto, e por fim, temos aqui o resumo da semana dos conteúdos e depois disponibilizo o vídeo.